Saudações em Cristo Jesus aos amados e queridos irmãos, na noite desta quinta-feira, 23 de abril, é isso? É isso mesmo. 23 de abril de 2020. 23 de abril. Estamos aqui nos reunindo na presença do Senhor para louvarmos a Jesus, juntamente com os irmãos, com a sua família, a sua casa. É um privilégio sempre, irmãos, poder adentrar o seu lar, a sua casa e unir as nossas forças para louvarmos o nome de Jesus Cristo. Estou aqui com nosso amigo, companheiro, pastor Erisvaldo Ciriaco Silva, que hoje nos dá a honra de estar conosco, cooperando neste trabalho. Pode falar alguma coisa aí, pastor? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar ao seu lado, pastor Edson, e estar aqui com os nossos irmãos, tanto no YouTube, como na página também da Umadec Mais. Estamos aqui juntos para adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus. É muito bom estar de volta. Glória a Deus. Irmãos, você, como sempre, compartilhe este culto, este vídeo com seus irmãos, amigos, familiares, para que todos possam juntamente conosco celebrar o nome de Jesus nesta noite, viu? Nós estaremos orando, clamando ao Senhor nosso Deus, e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor com o hino 48 da nossa harpa cristã, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, sim, nós queremos te dar graças, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor, por esta oportunidade rica e gloriosa em tua presença, quando nós podemos aqui, Senhor, se alegrar diante de ti e apresentar a ti, Senhor, todas as nossas necessidades. Sim, meu Deus. Venha nesse instante, Senhor, tomar a vida dos nossos irmãos que estão unindo, Senhor, conosco nesta noite, no mesmo objetivo, no mesmo propósito de te adorar. Abençoe este trabalho, fala conosco através da tua palavra, Senhor, sobre tudo o que será, Senhor, nesta noite proclamado, que todos sejam edificados para a glória do teu nome, que todos sejam alcançados pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco. Ó Deus bendito, sê conosco, abençoando a nossa nação, abençoando, Senhor, aqueles que estão em iminência, abençoando a tua igreja, Senhor, os nossos líderes, nossos pastores, os teus servos. Conduz, ó Pai, na tua graça. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Aleluia. Amados irmãos, nós estaremos louvando ao Senhor o hino 48 da nossa harpa cristã. Nós vamos fazer hoje aqui um trabalho um pouco diferenciado, aproveitar aqui a pessoa do pastor Erisvaldo e, conforme sabemos que ele faz parte da liderança de jovens da Umadec, aqui o nosso setor 52, e também faz parte da liderança da Umadeb Regional Sul, né? E é um privilégio muito grande, é uma honra tê-lo conosco. Então nós vamos falar um pouco voltado sobre a juventude da igreja, sobre os adolescentes nesta noite. Eu tenho certeza que será muito edificante para a nossa vida espiritual. Tenho certeza que também será para vocês, né? Porque dado a importância da vida da juventude e dos adolescentes na causa do Senhor, na obra de Deus, estamos vivendo um tempo turbulento, um tempo tenebroso, né? Cheio de problemas enigmáticos, né? Isso. E isso acarreta muitos problemas, dificuldades na vida dos nossos jovens nos tempos atuais. Então, nós estaremos conversando um pouco sobre isso. Vamos louvar a Deus. É o hino de número 48 da nossa harpa cristã, um hino conhecido. Louve conosco.
quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome. Esta é a nossa esperança, amados irmãos. E creio que também é a tua esperança, é a esperança da igreja. Glória a Jesus. Que quando chegar aquele dia, nós estaremos da presença dele. Aleluia. Estaremos diante do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando aí no Facebook, através da página da Umadec Mais, sejam todos bem-vindos também, juntamente conosco, para louvar o nome de Jesus Cristo. É uma noite muito especial. Aleluia. Embora as portas do templo estejam fechadas, mas, irmãos, nós sabemos que a igreja ela segue triunfante. Aleluia. A igreja segue caminhando na presença do Senhor, esperançosa de que a qualquer momento estaremos reunidos, unidos novamente como corpo do Senhor, né? Celebrando o nome de Jesus Cristo. A saudade é imensa e eu nunca vi isso na minha vida, pastor Islauto. Creio que o senhor também não, né? Eu acredito que a igreja em si, desde que ela foi fundada aqui no Brasil pelos missionários, nunca passou por um tempo tão difícil como este, né? Que temos que viver separados um do outro, ausente da igreja, principalmente para os pastores. Nós que lidamos com o rebanho do Senhor, estamos acostumados, né, a lidar com a igreja e estamos ali juntos sempre, e não é normal, verdadeiramente não é normal nós vivemos desse jeito. Porém, já sabíamos que alguma coisa poderia acontecer nesse sentido, né? Porque não é de agora, mas o Espírito Santo, ele vinha falando de uma forma prévia, avisando
a igreja, de certa forma. E para aqueles que não aproveitaram a oportunidade que tiveram de estar na casa de Deus, de estar nos cultos, né? E quando falamos de jovens e adolescentes, até mesmo estar nos ensaios, louvando ao Senhor, aproveitando o momento para se interagir com os amigos, com os irmãos. Agora, nesse momento, é muito difícil, né, pastor? É verdade, pastor Edson. Meus amados irmãos, a verdade é uma só. Todos nós que estamos nesse momento atravessando esta crise que não só na área da saúde, mas afetou todas as áreas da nossa existência. E a verdade é única. Ninguém de nós que estamos agora vivo no momento, nunca passamos algo tão terrível que vem atingir não somente na dimensão aqui da nossa nação. Estamos falando de algo que atingiu o mundo, né? São várias nações que estão sofrendo o que nós estamos sofrendo. E a Igreja de Cristo, que está envolvida nestas nações, também está no meio do furacão. E aí está uma situação que nós precisamos aproveitá-la no aspecto, agora vou jogar aqui para um aspecto positivo, porque detectar o ruim, todos nós estamos aí vendo, né? Os meios de comunicação já passam isso aí, trazendo até uma desesperança para o coração de muita gente, pastor Edson, irmãos, e pessoas que já sofriam com depressão, e nesse contexto que vivemos, estão aí numa situação pior ainda, pois se enclausuram dentro da sua residência e às vezes não tem o que você e eu e nós estamos tendo agora. Primeiro, graça de Deus, né? E a oportunidade também de ouvir a palavra do Senhor e ter ajuda do céu e ajuda dos nossos irmãos. Neste momento é fundamental. Exemplo, o pastor Edson, ele é parte do grupo de risco, ele não pode estar saindo. E para receber deve ter algumas restrições aqui na casa dele, deve ter cuidado. Mas não dá para ficar longe ao ponto de nós não estarmos juntos. Isso aqui faz bem em todos os aspectos da vida. Faz bem espiritualmente, né, pela comunhão que temos, faz bem emocionalmente, intelectualmente, isso aqui é muito bom. E para os irmãos que nos acompanham na live, parece que não, mas isso também traz um certo conforto e equilíbrio, porque estamos em um momento de uma live, de um culto. Não dá para a gente estar na congregação, como já ouvimos, portão fechada, mas é uma forma de interagir. Os irmãos aí mesmo, a mãe enviando a paz do Senhor, outros pedindo oração. Essa interação faz com que nós nos fortaleçamos juntos, mutuamente. Os irmãos lá e nós cá. E vamos desenvolvendo essa comunhão à distância, mas o elo da comunhão não está rompido, não está quebrado, não está desfeito. Aleluia. Então essa comunhão com os céus e comunhão aqui horizontal, né? Comunhão vertical e a comunhão horizontal é de fundamental importância nesse momento atual que estamos vivendo, pastor Edson. É isso mesmo. E bem da verdade é que ninguém estava preparado para esse tempo, né? Verdade. Ninguém estava preparado para esse tempo. Nem mesmo os nossos pastores, as nossas lideranças. Nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, por exemplo, nunca vivenciou um momento desse. E nós vemos de perto que ele ama a obra de Deus, sempre está ativo na obra de Deus. E de repente tudo para. Tudo para. Ninguém estava preparado para isso. Eu, sinceramente, não estava. Eu não estava. Pastor Edson, quem acompanha a página do nosso pastor e sempre vê-lo falando aí nas redes sociais, que é um meio agora, ele já esclareceu o nosso presidente e todos nós também, ninguém estava preparado. Ele chegou a dizer assim, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington,
Ele disse assim: olha, meus irmãos, em toda a existência da minha vida eu nunca ocorreu algo, ou seja, similar ao que está acontecendo. Dos templos ficarem fechados, de nós não estarmos juntos, ao invés de estarmos juntos, estamos aí nesse afastamento, e é um dos assuntos que eu acho interessante a gente comentar um pouco aqui, pastor S, depois, sobre a postura da igreja nesse momento de afastamento social. Qual o papel da igreja, qual o papel do jovem crente que vai morar no céu, como deve ser a postura do crente, do servo, da serva de Deus, de nós como ministro, qual o nosso papel nesse momento de afastamento social? Como nós devemos estar envolvidos à distância? Qual a forma de nós não desobedecermos às autoridades aí constituídas e cumprirmos o ID de Jesus, porque essa é a missão da igreja, não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. Acho interessante a gente comentar um pouco sobre esse assunto. É isso mesmo. Irmãos, vai compartilhando, tá? Isso. O vídeo, vai compartilhando esta live com os irmãos, que é um verdadeiro culto ao Senhor dentro do seu lar, da sua casa. Esteja conosco. E à medida do possível vai interagindo, e se porventura quiser fazer algum comentário também, faça, isso. Tá? Que isso vai nos ajudar aqui enquanto nós conversamos aqui a respeito deste assunto. Eu vou ler aqui um texto sagrado e já estaremos orando e já estaremos entrando aí no assunto, porque o texto que vamos ler faz menção do que vamos tratar aqui nesta noite, pelo menos procurar, à medida do possível, trazer aos irmãos o melhor. Livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo de número 9 e 10, e também o capítulo 12, verso 1. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Pai Celestial, nós te damos graças por tua santa palavra, Senhor, ao nosso coração. Teu Espírito, Senhor, está presente neste lugar, bem como na vida da tua igreja que se reúne conosco. Venha, Senhor, encher o nosso coração de louvor, de adoração, que nós possamos nos regozijar em ti neste lugar. Aleluia. Pai, que muitos possam, Senhor, se conscientizar e ter a sua mente aberta para compreender a vontade de Deus para o seu coração nos dias atuais. Que a tua palavra venha impactar, Senhor, da tua vontade. Venha conscientizar os teus servos, as tuas servas, a tua igreja, neste mundo hostil, de como nós devemos nos portar. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a tua vontade, à medida que nós, Senhor, venhamos a estudar a tua palavra. É no nome de Jesus que nós pedimos a ti e te agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, não estava nada projetado aqui hoje, viu? Verdade, Não é, pastor Elisvaldo? verdade. Não tínhamos nada projetado, mas veio no meu coração ainda há pouco, era 6 e pouco da tarde, eu falei, hoje vamos fazer um trabalho diferente, voltado para a juventude, e falarmos um pouco sobre esta geração que nós estamos vivendo nos dias atuais, estamos passando junto com eles, e por esta razão lemos esse texto sagrado. Por que esse texto sagrado? Porque esse texto foi escrito por Salomão. Isso. E ele fala aqui uma verdade ampla e sincera em relação tanto aos adolescentes como à juventude. Porque
acredita-se ou não, parece que tanto os adolescentes como os jovens, pastor Erisvaldo, como o senhor já lida há muitos anos, eu já pude lidar com jovens também na minha juventude, a gente sabe que quando a gente é jovem, parece que tudo é diferente. Nós estamos vivendo uma nova perspectiva de vida quando é jovem. Nós nunca imaginamos como vai ser o futuro. Aliás, nós podemos até imaginar e projetar de certa forma o nosso futuro, né? Mas a gente nunca está preparado, na verdade, para sofrer os embates. Nós nunca pensamos que poderíamos passar por dificuldades extremas para chegarmos aonde nós chegamos. E quando falamos principalmente do jovem que serve a Deus, do adolescente que serve a Deus, ainda mais, né? Ainda mais. Porque eu, por exemplo, eu fui criado no temor do Senhor. Os meus pais sempre me conduziu, me ensinou a temer a Deus, sempre estive na igreja, servindo ao Senhor, há tanto que eu fui líder de jovens já muito cedo, 16 para 17 anos, né? E a geração dos meus filhos, por exemplo, a Sara, por exemplo, nasceu no ano de 95. A geração 90, eu vejo assim que foi uma geração muito fervorosa, uma geração de oração, uma geração de lágrimas, uma geração que tinha desejo verdadeiramente de adorar a Deus, de estar, por exemplo, num congresso de jovens, mas não somente para ver amigos, não somente para procurar alguém para se relacionar, para namorar, né? Uma moça, a moça e um moço assim, mas principalmente era para ouvir, para buscar a Deus, para ser cheio do Espírito Santo. E parece que nos dias de hoje está totalmente mudado, né? Parece que são pouquíssimos aqueles que realmente querem algo de Deus para a sua vida, pois a pressão do mundo está tão forte, da mídia está tão ampla contra ou sobre a juventude, que muitos parecem que não conseguem ter esse equilíbrio de temer a Deus e de repente querer agradar o mundo. Não é isso, pastor Israel? É verdade. Ao observar suas palavras agora, pastor Edson, e a gente fazer aí uma avaliação ou fazer um paralelo de gerações, a gente vai ver que, claro, é normal as mudanças dentro do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento humano, enfim, um monte de mudanças. Nós estamos vivendo em constante transformações. Agora, o que nós estamos aqui avaliando, que o pastor Edson observou, de uma geração para uma outra geração, houve alguma coisa aí no caminho que parece que a geração dos anos 90, dentro de um aspecto que ele observou, e bem observado, nós não estamos menos da graça de Deus, do poder de Deus, que é o mesmo, não é dentro desse aspecto. O que nós estamos falando agora é mudança do comportamento humano, do comportamento do jovem. Dentro de um aspecto é bom, é positivo. Dentro do outro aspecto, nós estamos vendo aí o negativo. Claro, quando estamos falando isso, não estamos generalizando, fique claro isso. Graças a Deus, o Espírito de Deus tem agido no meio da nossa juventude atualmente. Aleluia. Temos visto aí sim a graça de Deus sobre a juventude, mas num aspecto mais amplo, parece, eu estou falando novamente, parece que a geração dos anos 90, ela tinha no seu conteúdo, numa proporção maior, uma juventude que realmente não media esforço para participar de vigília, e digo mais, vigília de oração, vigília que você dobrava os joelhos e você passava horas
de joelhos. Então era uma geração que estava mais inclinada a esse aspecto, mais desejosa de ouvir a palavra, de mergulhar na palavra, de conhecer a palavra. Não estou falando, volto a repetir, me desculpe se estou sendo repetitivo. Por quê? Porque parece que nós estamos aqui falando que essa geração ela não dará certo. Nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos que o Senhor é poderoso para fazer algo extraordinário nesse tempo de afastamento social do Covid-19 aí, trazendo uma mudança não só no nosso país, dentro do nosso território, mas mundialmente. Está havendo mudanças que nós nunca imaginávamos vê-la. Já está havendo, está acontecendo mudanças. E cremos que essas mudanças trarão algumas oportunidades. Que o pastor Edson, eu lembro de uma frase que eu ouvi agora há pouco tempo, aí, pela mídia mesmo, que todo problema é como uma crise. Todo problema, com o seu problema, também vem ou surge aí oportunidade. É como uma crise. Toda crise depende do aspecto que você observe ela. Mas a crise e esse problema que surgiu com o Covid-19 não será para destruição, tá? Não, mas é como uma oportunidade que Deus está dando para a sua igreja, para a juventude. Eu falei para a coordenação, por bondade de Deus, como o pastor Edson já falou aqui, estamos trabalhando com a nossa liderança aqui do ministério, cuidando dessa Regional Sul, que abrange aí 14 setores, e eu conversei, tivemos uma reunião com a coordenação da UMADEB Regional Sul, então os coordenadores setoriais, eu conversei e a minha palavra foi essa, e falei também para os coordenadores do setor 52, eu falei, olha, esta é uma oportunidade que Deus está nos dando, uma oportunidade dentro desta crise, deste problema, porque o povo lá fora, a juventude lá fora, precisa ver algo diferente no meio do povo de Deus, da igreja. Então, o momento de ser referência é agora. Então, a liderança é agora a hora de ser a referência, de fazer a diferença, né? Não para chamar a atenção para nós, aquilo que o Senhor Jesus deixou claro, que toda a vossa boa obra glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, que ao vê-las, a glória seja unicamente do Senhor. Então, o que nós estamos aqui nos referindo é que a geração dos anos 90, ela tinha um modelo, e o modelo a ser observado era único, era uma geração que buscava mais ao Senhor. Não estou falando que essa não busque, mas no seu conteúdo maior, a juventude, quando iam aos congressos, grandes congressos, o intuito maior era se encher do Espírito Santo. O intuito maior era estar envolvido com a glória de Deus para ser útil na obra de Deus. Pastor Edson, o senhor sabe disso, o senhor é dessa geração. O anelo da gente era servir a Jesus, era ser útil para o reino, alcançar os perdidos no poder do Espírito Santo, era pregar a palavra de Deus. Essa era a geração que a gente vivenciou. Então a gente orava, vigília, a gente estava lá, os estudos da palavra, se deixasse a gente entrar, a gente estava lá envolvido. Então, esta é a geração dos anos 90, essa geração agora, de 2000 para frente, que nós estamos aqui vivenciando, é uma geração que, graças a Deus, dentro dela temos jovens, temos adolescentes envolvidos com a palavra, desejosos da palavra, querendo crescer em Deus, buscando ao Senhor, temos. Mas nós vemos, diante do avanço da igreja, do crescimento da igreja, deveríamos ter um número bem maior. Sim. Esta é o nosso questionamento, né? Não são todos, mas dentro disso nós temos um número bem reduzido daquilo que nós somos. Já pensou, pastor Edson, e você, meu irmão, minha irmã, já pensou se nesse tempo, no crescimento que aí os números dizem que houve, vamos falar dentro do nosso território, nacional, agora falando dentro do aspecto do crescimento da igreja. Muita gente diz que a igreja aí está com
um número enorme de pessoas. Mas já pensou que esse grupo enorme de pessoas, que eu não me lembro agora, não me recordo a quantidade, se realmente estivesse com um coração envolvidos em Deus, na palavra de Deus, o que não faríamos nessa geração? É verdade. Com certeza. A verdade é que o momento que nós estamos vivendo, eu acredito que veio dar oportunidade ao jovem, ao adolescente, à igreja em si, a se manifestar de fato quem verdadeiramente está servindo a Deus de forma sincera. Sincera. É verdade. Porque em questão de números, em relação à igreja, a gente vê que a igreja inchou. Não foi crescimento. Não foi crescimento. Foi inchaço. Foi inchaço. Porque talvez a gente também, como líderes, nós temos um pouco de culpa nisso, né? Muitas coisas foram se abrindo, muitas brechas vão se abrindo, e sabe que abrir uma brecha, aí o povo aproveita mesmo. Mas veja bem, dentro deste contexto, a gente vê que muitos, infelizmente, estavam vivendo do jeito que queria. Ou por que não dizer na continuidade, pastor Isvaldo, muitos estão vivendo do jeito que quer. Não de forma temente a Deus. Não com aquela preocupação, eu vou para a igreja porque eu quero servir a Deus, eu quero me encher de Deus, eu tenho fome de Deus, tenho sede de Deus. Não sei qual que é a perspectiva de certos jovens e adolescentes em relação à obra de Deus. Porque eu vejo hoje adolescentes, por exemplo, querendo se envolver num relacionamento de namoro muito cedo. Muito cedo, muito precoce. Um adolescente já querendo se conhecer muito cedo. Aquela expectativa que tínhamos, né, quando éramos adolescentes, que é um momento muito gostoso esse, né? Não tenha dúvida, é muito gostoso, é muito bom poder viver este momento da adolescência, quando o adolescente está aflorando, né, está conhecendo novas coisas, mas tudo tem o seu limite, tudo. Na verdade, o mundo parece que está tão afetando de certa maneira os nossos adolescentes, que eles não estão sabendo ter limites, né? Primeiro, por exemplo, eu lembro nos anos 90, nós éramos proibidos até mesmo de ter televisão em casa, tá? De ter televisão. Depois veio o computador. Não podia mexer no computador sozinho, porque, cuidado, tal. Era o cuidado dos nossos pais, das nossas lideranças, né? E outra, quando se cometia algum ato errado, pronto, a consciência mostrava, você está errado. Você precisa buscar o perdão de Deus. A primeira coisa que fazia era correr para um líder, correr para um amigo mais chegado e dizer, olha, aconteceu assim, assim comigo, ora comigo, me ajude em oração. E ali chorava, pranteava, buscava o Senhor, misericórdia, buscando perdão, porque sentia aquele desejo, aquele anelo por Deus. Hoje não. Hoje o jovem erra, peca, ele prefere se camuflar no meio da igreja, prefere se camuflar, de forma que, se esconder de tal forma que não aceita sequer nenhum conselho, não quer aceitar um conselho. Se o pastor for hoje dar um conselho, o jovem se revolta contra o pastor, contra a liderança, achando que ele está certo e a liderança está errada. Então é um confronto muito difícil que nós estamos vivendo nos dias atuais. É por isso que diante disso, pastor Isvaldo, como o senhor já lida com os jovens, há quantos anos? Pastor Edson, com a juventude vai para 20 anos. 20 anos. Só com a juventude. Então, 20 anos. 20 anos, irmãos. Muitas coisas mudaram. 20 anos, muitas coisas mudaram. Então, irmãos, aproveitando que o pastor Isvaldo está aqui, ele lida com os jovens, veio uma pergunta no meu coração e eu quero expor aqui nesta noite, porque eu creio que vai produzir resultados. Eu acredito na perspectiva divina, bíblica, de que Deus ainda ele age no meio do seu povo, ele age no coração do jovem, do adolescente que
abra o seu coração para servir a Deus. Tá? Eu tenho visto aí, pastor Erisvaldo, às vezes converso com alguns jovens, adolescentes, e eu vejo que alguns, por que não dizer muitos, se afastaram da casa do Senhor por algum motivo e hoje não tem mais força de retornar. Tem desejo de voltar, mas não tem forças. Não tem forças. Isso é abrangente, isso é em todos os lugares, né? Não tem aquela força para se levantar. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, pastor Isvaldo, que eu sofri uma decepção como adolescente, e eu tomei uma decisão, eu disse assim: a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. Tá? Eu comuniquei isso para um meu amigo. Sabe o que aconteceu? Mais de 15 jovens chegaram em minha casa num domingo à tarde, antes do culto, e você disse que não ia mais para a igreja, e nós não vamos permitir mais isso. Nós vamos te levar, nem se for no colo, para a igreja hoje, mas você vai para a igreja. E aquilo para mim foi muito significativo. Aquilo serviu muito para mim. Por quê? Porque aquele dia que eu disse que nunca mais ia para a igreja, aquele dia, por causa desta ação da juventude, eu fui para a igreja e Deus me socorreu naquela noite. Glória a Deus. Você está entendendo? Hoje, ninguém se importa com ninguém. Um fato aí numa das páginas do nosso setor, um jovem que acho que se afastou do caminho do Senhor, e estava falando, no nosso tempo, né, até alguém comentou aqui, acho que o irmão Souza comentou que nos anos 80, no nosso tempo, a juventude, elas iam para as casas evangelizar, aquele que estava desviado, elas iam atrás, né? E não parava enquanto aquela pessoa não voltasse, enquanto não tomasse a decisão de retornar, elas ficavam ali, com uma abelha em cima. Mas hoje não, hoje está muito difícil. Então, diante disso, a pergunta que eu faço aqui é: qual que deve ser a expectativa dos jovens em pleno século XXI em relação à obra de Deus, pastor Ismael? Muito bem. Eu vou, me permita, antes de responder essa pergunta que o senhor me fez agora, para a gente refletir um pouco, observando alguns pontos. O senhor, pastor Edson, aqui foi muito feliz nas colocações. Primeiro, observar a necessidade dentro do primeiro ponto aqui sobre limites. Quando o senhor falou sobre limite, é uma geração que nós estamos vivendo agora, que ela precisa de limites. Esses limites, claro, são estabelecidos pela palavra de Deus, e nós não fugimos dela, ela é para nós o nosso manual, né, de orientação de como devemos nos conduzir. Agora, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, um dos aspectos que precisamos para essa geração, e o senhor colocou, que pontuou dentro do limite, não deve faltar, segundo os princípios da palavra de Deus, não deve faltar, tão pouco na vida do jovem como de qualquer cristão, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, chamado temor a Ele. O temor de Deus, a Bíblia apresenta para nós, sabe, o Salomão fala sobre isso, que é o princípio da sabedoria. Então, eu observo que essa geração, ela tem uma urgência, e uma das urgências que não pode faltar, porque, olha, Jesus, jovem que está nos acompanhando, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, Jesus, o Senhor, o primeiro aspecto que Ele nos chama, não nos chama para fazer, não. Jesus nos chama para Ele. Jesus nos chama para um relacionamento. Então, eu acredito que é uma geração que quer fazer, mas não quer compromisso. Falta o compromisso, não dá. Em nossa relação com Deus, não deve nunca ser trocada por alguma ação, não. Primeiro, Jesus nos chama para si. Esse é o aspecto.
A chamada do Senhor é para Ele, Ele nos chama para si. Esse é o aspecto. Então, se não houver no coração desse discípulo de Jesus, desse jovem que segue a Jesus, dessa irmã, desse irmão, o temor ao Senhor, dentro desse aspecto, é o que ocorre na vida de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, o Espírito de Deus habita nele, não há como, há temor. Muitas coisas a gente deixa de fazer, às vezes até é aquilo que Paulo vai dizer assim, que são coisas lícitas, mas não convém. Isso mesmo. É lícito, mas não me convém. Então, tem coisa, jovem, que aí é que está o seu relacionamento com Deus. Pastor Edson, é aqui que está uma questão de suma importância para o crescimento espiritual de qualquer jovem, adolescente. Relacionamento com o Senhor, ele não é uma norma de regra. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. É muito mais do que isso. É relacionamento. Isso. Então, eu não tenho que ter uma cartilha na minha frente dizendo assim, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Não, eu não preciso disso. O que eu preciso é de relacionamento com o Senhor. E relacionamento com o Senhor desenvolve isso aí. Tem coisas que é lícita. É aquela frase assim, todo mundo faz. Todo mundo faz. Você, como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Porque você tem um relacionamento a zelar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse relacionamento que você tem a zelar com o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Ora, se todo mundo, vou só dar um exemplo bem bobo aqui. Se todo mundo pode pegar na caneta, e se no meu relacionamento com Deus eu me sinto mal em pegar a caneta, por amor a Jesus. Mas pode, mas por amor a Jesus. Isso se chama temor. Isso mesmo. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho uma relação com o Senhor. E se eu pego, a Bíblia fala assim, se algo que eu faço que não é por fé, se torna pecado. Porque vai me acusar, gente. E aí é que está uma geração que não tem mais isso. Não tem mais isso, e a vida dele, aí ele não sente. E esse é o problema. Eu não sinto eu não sinto nada. Mas isso está me prejudicando. Isso está quebrando o meu elo de relação com o Senhor. Que a minha relação com o Senhor não é para que os outros simplesmente vejam. Porque a minha relação com o Senhor, às vezes eu tenho no meu culto, ninguém está vendo, mas eu estou ali, entro no meu quarto, fecho a porta e eu com o Senhor. E quando saio dali, a minha relação com Ele dentro do quarto é reproduzida fora do quarto. Não sei se você me entende. Ou seja, o aspecto da minha vida fora do quarto vai demonstrar se eu estive ou não com o Senhor de verdade. Só para abrir um parênteses, pastor Erisvaldo, no que o senhor está falando, o verdadeiro temor a Deus, ele se manifesta na vida do jovem e do adolescente quando ele está sozinho. Exatamente. Quando ele está sozinho. Exatamente. Só para completar. Exatamente. Porque é a sós que eu não preciso mostrar para ninguém. É a sós que eu sou quem eu sou de verdade. Eu desnudo o meu coração quando estou a sós. Não dá para eu fingir. Exemplo, se eu for orar e eu for orar só eu e o Senhor, ali não há como eu colocar ou querer demonstrar algo para quem? Ali é só eu e o Senhor. Ali, na verdade, é um momento de total sinceridade. Por isso que é fundamental para a vida do cristão, do jovem cristão que segue a Jesus, a sua vida devocional, seu momento com o Senhor. Ele e o Senhor. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E agora eu quero voltar dentro do aspecto que eu acredito também que casa dentro da sua pergunta aí, pastor Edson. Qual deve ser a expectativa dos jovens em relação à obra de Deus nos dias de hoje? Muito bom, muito bom. Então, qual deve ser essa expectativa do jovem na obra do Senhor nos dias de hoje? Primeiro, eu entendo, pastor Edson, que essa expectativa, se não houver nenhuma expectativa no coração de um jovem sobre a obra de Deus, esse jovem precisa nascer de novo. Eu acho que é o ponto crucial e prioritário. Se não há nenhuma
aspecto de anelo pela obra de Deus é porque esse jovem, esse adolescente, ele ainda não teve um encontro com Jesus. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Porque é no encontro, e volta naquilo que eu falei, é no encontro com o Senhor que de fato e de verdade ocorrem mudanças. E as mudanças é de dentro para fora. O meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de viver, ele é transformado quando eu tenho esse encontro. É um encontro de transformação. É o chamado nascer de novo. É isso mesmo. A partir daí, que eu tive um encontro com o Senhor, nasci de novo, o Espírito de Deus veio habitar em mim. Não há como não ter uma visão do reino. Porque para o jovem dessa geração, para ele, dentro desse aspecto, ele precisa ter uma visão de reino de Deus. Não é uma visão particular. Aqui agora não é o que eu gosto. Aqui agora não é a minha preferência. Aqui agora é o reino de Deus. Então, o aspecto do reino, ele tem que olhar para esse tempo, para esse momento e ter uma visão de reino de Deus. Nós somos parte desse reino, nós fazemos parte do reino e trabalhamos para o reino de Deus. Aí cai por terra todas essas questões de placas, de denominações, porque estamos falando de reino de Deus, meu irmão. É essa a visão que essa geração precisa. Nascendo de novo, não há como. A visão é de reino, porque o Espírito de Deus vai produzir na vida dele o fruto, que é algo que é inerente, faz parte, é inerente à salvação que nós recebemos de Jesus. O encontro com o Senhor produz a salvação, e aí produz dentro de nós esse fruto do Espírito, que aí nós lemos o que Paulo nos orienta, que eu não vou entrar nesse aspecto. Dentro desse aspecto do fruto, nós temos aí também os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Né? E aí nós vemos aí um leque que se abre, porque dentro disso aí, pastor, eu entendo o seguinte, que o Senhor introduz a gente no corpo de Cristo como membro, e aí que o jovem precisa observar dentro desse aspecto, qual é a minha função no corpo de Cristo? Isso mesmo. Qual é a minha função? E eu devo buscar isso em Cristo Jesus, em oração. Senhor, onde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? O Senhor quer me usar aonde e como? Eu acho que é o principal depois do encontro com Jesus e nascer de novo, do Espírito de Deus tomar conta da vida dessa pessoa, é ele buscar se achar na função como membro do corpo. Porque se ele se encontrar, pastor Edson, na função o qual o Espírito de Deus o colocou para fazer, esse corpo de Cristo, que é a igreja, terá um membro que está funcionando bem para a edificação do corpo e glorificação do Senhor. Então, eu entendo por aqui, pastor Edson, que essa juventude, né, da nossa geração agora atual, o que eles precisam depois, claro, de nascer de novo, do Espírito de Deus vir sobre a vida deles, o que eles precisam com urgência é se encontrar no corpo. Isso mesmo. E desenvolver dentro do corpo a função para o qual o Senhor o colocou no corpo. Ele precisa se achar. Porque, sabe por que eu falo isso? O Senhor vivenciou isso. Primeiro, nem todo mundo foi chamado para ser pregador, um aspecto que eu estou falando de pregador. Não, nem todo mundo. E eu preciso entender isso para que eu não me frustre no corpo de Cristo. Eu preciso saber qual é a minha função. Quando eu falo de pregador, não é que nós não recebemos a graça e a ordem do Senhor de sermos testemunha. Não é isso que eu estou falando. Testemunhas são todos os discípulos de Jesus. Toda pessoa que teve encontro com Jesus, ele precisa testemunhar. De uma forma ou de outra, o testemunho precisa ser produzido pela vida de um discípulo de Jesus. Mas eu estou falando agora dentro de uma função no corpo de Cristo. Ora, nem todo mundo será pastor.
Não. Nem todo mundo será profeta. Nem todo mundo será mestre. Exatamente. Nem todo mundo será evangelista. Mas eu preciso entender que eu tenho uma função no corpo. Eu preciso me achar no corpo para que isso seja o foco da minha existência aqui, nesse tempo. Mas aí, pastor Isvaldo, aproveitando esse leque que o senhor entrou aí está uma das grandes problemáticas da juventude de hoje. Por quê? Nasceu de novo, teve um encontro com Jesus, passa a ter um comprometimento, mas de repente já quer galgar uma posição. De repente já quer estar no ápice de alguma coisa. Eu vejo jovens se perdendo aí. Muito bem. Nesse ponto, por quê? É aonde entra aí a orientação de uma liderança eficaz, tanto por parte de líderes de jovens, como também a importância da presença do pastor na vida desse jovem, orientando, porque eu posso falar por mim. Verdade. Eu posso falar por mim. Deus, ele chama? Chama. Aí você tem certeza do seu chamado, você sabe que Deus tem algo com você. Deus começa a mostrar algumas determinadas coisas, começa a clarear em nossa vida e a gente começa a entender, desde a nossa juventude, que Deus tem algo especial na nossa vida. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Né? Foi assim com você, foi assim comigo, que Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada um. Mas eu me lembro. Porém, quando surgia alguma coisa, alguma necessidade, quem eu procurava? Eu procurava o meu pastor. Dizia: pastor, olha, eu tive uma visão assim, assim, assim. O senhor pode me esclarecer? E o meu pastor, na direção do Espírito Santo, podia ser até uma correção para mim. Mas eu agarrava com os dois braços, abraçava, porque eu sabia que ali estava uma direção de Deus para a minha vida, para mim ir crescendo, amadurecendo. Mas hoje parece que não. Deus fala com um jovem aqui hoje, amanhã ele já quer estar lá com o microfone na mão, quer estar cantando, quer ser cantor, quer ser pregador, quer ser tanta coisa hoje. Aí muitos jovens estão se perdendo aí. Se perdem nesse ponto. Bem lembrado. Por quê? Porque na vida espiritual e na vida real, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Na vida real, e o próprio Senhor Deus faz com que isso ocorra, pastor Edson e todos nós que estamos acompanhando aí, irmãos, todos nós precisamos aprender, na vida cristã, no desenvolvimento, existe um tempo, e eu preciso entender isso. Nada ocorre do dia para a noite no aspecto de crescimento. Exato. Vai tempo, gente. Exato. Então, o que nós estamos tratando aqui não é menosprezando o jovem que tem um sonho, que tem um propósito, que tem um desejo, que Deus chamou, que Deus tem algo a realizar. O que nós estamos falando é gente que não quer subir pela escada, quer subir a elevador. Exatamente. Quer tudo na hora. Na hora. Mas a geração que nós vivemos é a geração que não quer esperar. Exatamente. E para andar com Deus, eu preciso entender e aprender isso. Tem um tempo. E o tempo é o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo é o tempo determinado do Senhor. Ora, nós estamos num aspecto, numa escola, nós somos aprendizes. Exato. Estamos aprendendo todos os dias. E na nossa vida espiritual, exige a fase que nós somos criança, isso é normal. Não há pecado nenhum em ser criança espiritual, não há pecado nenhum. O pecado e o erro está em permanecer criança. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, né, de São Paulo? Exatamente. Mas agora que eu cheguei a ser homem, ou seja, amadureceu. Exatamente. Aí muda, né? Aí sim. Mas eu preciso aprender a passar essas fases, para que eu não salte de uma para outra. E aí o que se perde, o medo que nós temos, e vemos isso, já vimos a vida de muitos, e o senhor também já viu isso,
é que, infelizmente, por não estar preparado, pensa que está, mas não está, quando chega em determinado fase da vida, a vida vai cobrar dele, no aspecto, o que ele precisava de estrutura. E cadê a estrutura agora? Exatamente. E aí vem o fracasso espiritual do jovem, vem o fracasso espiritual daquela irmã, porque estava pensando que estava preparado, não passou a fase do desenvolvimento, chegou no momento que não era para estar ali. Resumindo, quando você observa essa vida desse jovem, que deveria agora estar lá atrás se preparando, ele já quer estar assumindo a responsabilidade e o peso que ele não aguenta. Ele não vai suportar. Não aguenta. É aí que entra a frustração na vida do frustração. jovem. E aí, me permita entrar nesse aspecto que o senhor coloca. Ele está frustrado, mas aí, pastor Edson, o senhor foi muito feliz. Exige de 2 pontos aqui a observar. Primeiro, observar que ele chegou ali, mas ele não foi discipulado. Exatamente. Então, a falta do discipulado fez com que ele chegasse onde chegou, mas chegou sozinho, não teve estrutura para chegar lá com um bom discipulado. Faltou um líder referencial para ele, sendo ele um pastor ou uma liderança ali que estivesse próximo. O problema são 2 aqui. Primeiro, modelo de líder. Sim. Precisamos de referência. Sim. Né? Segundo aqui, nós vemos, depois do modelo de líder, segundo, esse jovem, ele quer realmente ser discipulado ou ele já sabe? Ou pensa que sabe? É aí que veio o meu coração agora, pastor Isval. É uma outra problemática. Porque o jovem hoje, parece que ele não quer ser trabalhado. A dificuldade grande está aí. Uma das coisas que marcou a minha vida foi quando o meu pastor disse para mim: deixa eu trabalhar em tua vida. A questão hoje é que o jovem acha que sabe de tudo já, porque ele tem tudo em suas mãos, a tecnologia. Não, eu já sei o que fazer, eu sei como fazer, eu sei por onde chegar, e acha que não vai precisar nunca de ser trabalhado nessa questão, Porque assim como tem a formação intelectual, normal da vida. A gente tem que entender que também temos que ter com Deus experiências. Eu costumo dizer que a gente tem que passar na escola de Deus. É isso aí. E é exatamente na escola de Deus que muitos não estão se matriculando. Boa. Tá entendendo? Verdade. Muitos não estão se matriculando. Quando eu olho aqui para o sábio Salomão escrevendo em Provérbios, ele diz, quando ele diz no capítulo 4, ouve a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Aí ele vai dizendo no versículo 3, porque eu era filho de meu pai, tenro e o único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me. Isso aqui nos traz uma grande lição. Muito. Nós temos os nossos pais, nós temos nossos professores, nós temos nossos pastores, nossos líderes. Deixa eles ensinar. E muitas vezes o jovem não quer aprender, ele quer confrontar. Achando que sabe tudo. Pastor, me permita aqui, só colocar dentro desse aspecto uma outra problemática que nós observamos é que essa geração, ela é uma geração, não há pecado nisso, o problema é o que o senhor acabou de falar agora. Ela gosta de questionar. É uma geração Exato. que questiona. Ela não tem limite para questionar. Ela questiona e pronto. Há mal nisso? Até aí não. O problema é quando vai para afronta. Exato. O problema não é o questionamento. O problema é o que é um questionamento de afronta. É mais ou menos isso. Olha, por que isso aqui? Eu não vou aceitar. Não é só o porquê não. Por quê? Eu não vou aceitar. Mesmo que o senhor explique, eu não vou aceitar. Esse é o problema. Então, o problema não é o questionamento. O problema é que ele questiona de não aceitar.
não aceito, não é por aí. É aí que entra, pastor Elisvaldo, a questão de ser servo no reino de Deus. É isso. Servo. O que o servo faz? Aquele homem muito importante foi procurar Jesus por causa de um servo dele que estava doente. Isso. O que ele disse para Jesus? Ele ali nos ensina uma grande lição. Muita lição. Quando Jesus disse, eu vou lá e vou curá-lo. Ele disse, não, só diga uma só palavra e meu servo sarará. Porque eu também dou ordens. Olha o que ele diz. Eu digo ao meu servo, vai e ele vai. Fica e ele fica. Aí que entra a questão de servo. Que o servo, ele, no âmbito espiritual, ele não questiona. Ele obedece. Ele obedece. E esta é um grande problema hoje, nos dias atuais, da juventude, é que tudo se questiona. Eu lembro, pastor Elisvaldo, uma vez, eu era um professor da classe de moço em São Carlos, eu dava aula. E a escola dominical era na parte da tarde, às 4 horas da tarde. E um dia o meu pastor fez uma coisa comigo que eu não entendi. Eu não entendi. Aquele dia eu fiquei assim, sabe, aquele monte de ponto de interrogação na minha cabeça. Eu não entendi o que o pastor fez hoje. Por quê? Ele nunca tinha feito aquilo. Ele começou a escola dominical, ele me chamou, pôs uma cadeira do lado dele e senta aí e fica aí. Aí eu fiquei perguntando ele. E desenvolveu a escola dominical, colocou outro para dar aula lá, e ele disse para mim, fica aí. Você sabe o que é ficar sentado durante toda a aula? Porque cada um ia para a sua classe, lá tinha classe de moça, tinha classe do moço, tinha classe de adolescente. Eu não entendi. Ele falou assim, fica aí nessa cadeira. Eu fiquei lá, todo mundo olhando para mim assim. Meu Deus do céu. Aí, mais ou menos, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas mandou ficar. E eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo. Certinho. Tá? Estou obedecendo. Quando foi uma outra vez, o meu pastor fez uma pergunta, falou, cadê os seus alunos de escola dominical? Estava faltando muitos alunos naquele dia. Cadê os seus alunos? Eu disse, pastor, não sei o que aconteceu. Você está visitando os seus alunos? Eu digo, não, eu converso com eles aqui à noite, no culto e tal, mas para que eu fui falar isso? Meu pastor disse, eu não te perguntei se você fala com eles aqui, eu perguntei se você vai visitar. Eu disse, não, pastor. Aquele dia ele desceu a madeira, no meio de todo mundo, sem dó, sem pena. A Edilene, que era minha namorada na época, chorou, porque ela viu que foi pesado, mas eu fiquei ali. Não perguntei, não questionei, depois do culto não fui perguntar por que o senhor fez isso comigo, está entendendo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Essa é a questão de ser servo. Aí está uma área que ninguém gosta de ser trabalhado. É a escola, né, meu? É a escola. A escola não é fácil termos dentro dessa geração que aceite. E aí que nós estamos com uma geração difícil lidar com ela, porque é a geração que não quer obedecer, questiona muito e pior, afronta a liderança. Exatamente. Claro, estamos falando dentro de um aspecto de um número, tá? De um número. Mas graças a Deus que dentre eles temos aí sim jovens que ouvem, que quer ser discipulado, quer esperar o tempo, quer crescer. Temos, graças a Deus. Mas num aspecto maior, infelizmente, um número maior são de jovens que questionam muito, afrontam a liderança, né? É aquele aspecto de uma geração que Paulo chega a falar, né? Que são, de fato, uma geração rebelde. Por natureza, há uma rebeldia dentro do coração de alguns jovens. Mas, voltando aqui, então, nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, de um modelo de líder que o jovem possa ver e ter a confiança e o anelo de seguir. Um modelo exemplar. Tá aí outro ponto que precisa ser trabalhado, pastor Isoldo, porque eu fico muito preocupado nos dias atuais quando um jovem se refere a nós, por exemplo, como referencial, que é um peso muito grande, uma responsabilidade árdua
saber que tem muitos jovens que estão olhando para nós, está vendo, não, aquele ali é um referencial. Eu tive muitos referenciais na minha geração, tá? Meu pastor, outros pastores de idade que nos aconselhavam, que nos ajudavam, que a gente se aproximava e pedia conselhos. Eu me lembro, eu ainda jovem, auxiliando uma congregação no Jardim Tangará, em São Carlos. Eu me lembro, foi um obreiro nos visitar, o pastor Eleutério, possa ser que ele tenha conhecimento disso, ele está vivo ainda hoje, e ele pregava a palavra com graça, rindo, fazia a gente rir, mas naquela graça de Deus, sabe? E eu perguntei para ele era presbítero na época, eu perguntei, irmão Eleutério, me dá um conselho para mim. Como faço para ser um obreiro de valor? Ele riu, deu uma risada gostosa, bateu no ombro e diz assim, seja como a palmeira. Ixi, eu aprendi muito com isso, entendeu? Então, era um referencial. Mas hoje, como que está difícil encontrar um referencial? Primeiro, que muitos se esquecem que somos seres humanos. Exato. Não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, nenhum pastor. O erro está em muitos pensar que pastor é de ferro, acha que é o bonzão. Não. Nós somos seres humanos. É buscar perfeição onde não existe perfeição. Exatamente. Então, em que aspecto nós podemos ser referencial para essa juventude de hoje, pastor Ismael? Muito boa. Olha, meus irmãos, 2 pontos eu quero aqui trabalhar dentro dessa pergunta do pastor Edson, e aí a gente já vai chegando aí numa conclusão, tá bom? Por causa do horário, passa muito rápido. Vamos terminar. Mas escute-me bem, 2 aspectos eu quero observar dentro dessa interrogação que o pastor Edson me fez agora. Primeiro, quando nós olhamos uma das questões que alguns líderes eles se posicionam, que me preocupa muito, pastor Edson, é quando o líder simplesmente diz assim, olha, isso dentro de um aspecto negativo. Irmãos, olhem para Jesus, não olhem para mim não. Opa, calma. Em que aspecto que eu tenho que olhar para Jesus? Exatamente. Em que aspecto eu não devo olhar para o meu líder? Por que ele está transferindo a responsabilidade? Calma aí. Então, 2 aspectos eu preciso observar. Primeiro, é que eu devo entender que eu estou olhando, sim, para o meu líder, para o meu pastor, para o meu coordenador, enfim, para aquela pessoa que Deus colocou ali, sabendo que ele não é perfeito, é verdade, ponto. Isso não temos o que questionar. Agora, eu não devo olhar para o meu líder? Como assim que eu não devo olhar para o meu líder? Eu preciso olhar para o meu líder. Paulo chega a ensinar dizendo para sermos exemplos dos fiéis. Meu irmão, olha, ser exemplo de quem não tem nenhum valor é fácil. Como diz algum assim, no reino de cego, quem tem um olho é rei. Então, mas aqui a questão que eu quero observar é o seguinte: precisamos entender que dentro de um aspecto eu preciso sim olhar para o meu líder. Eu preciso sim. Ele é um modelo. Claro que não é de perfeição. Perfeição, já falamos, é em Jesus. Ele é o completo, ele é o todo. Mas eu devo refletir. Eu devo refletir Cristo através de mim. Claro, volto a falar, perfeição não vamos ter em nenhum ser humano. Enquanto aqui, nesse corpo, nós não teremos nenhum líder, nenhum pastor, ninguém infalível. Isso aí fique claro. Porém, pelo outro lado, eu preciso sim ser exemplo como líder. Os meus irmãos precisam olhar para mim e ver, claro, dentro de alguns aspectos, principalmente em questão moral, em questão de exemplo, eu preciso dar bom exemplo. Preciso. Mas me deixa só deixar um texto aqui eu já encerro. Quando olhamos para aquele texto,
A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João, eles vêm ao templo, e a Bíblia vai dizer que o propósito era de orar. E ao vir, próximo à Porta Formosa, estava aquele homem paralítico, e a Bíblia diz assim, que ele vai passando e o homem pede uma esmola. E Pedro se dirige a ele dizendo, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas a palavra é, olhai para nós. Olhai para nós. Olha para nós. Essa é a função do discípulo de Jesus, de quem segue Jesus. Não mostrando que somos perfeitos. Olhe para nós. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eu tenho Jesus para revelar para a sua vida. Eu tenho o nome dele. Eu tenho alguém a apresentar que esse é o referencial de tudo. Mas olhe para nós. Sim, somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, servos do Senhor. Olhe para nós. Eu não posso me isentar dessa responsabilidade de transferir. E como dissesse assim, olha, não olha para mim não. Não olha para mim não. Olha sim para nós. Pastor Edson, como é que eu, como discípulo de Jesus, eu vou falar, não olhe para mim não? Ué, Jesus nos deixou aqui como igreja para ser o quê? O exemplo. O modelo. Somos juntos o corpo de Cristo. Temos que os homens olharem para nós e verem em nós um bom exemplo. É isso mesmo. Agora, meus irmãos, eu fico preocupado quando eu vejo algum líder que está seguindo a Jesus e diz, não olhe para mim não. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque é uma forma de eu me esquivar da minha responsabilidade de exemplo. Volto a falar, não somos perfeitos. Não é isso que eu estou dizendo para olhar como perfeição. Não vai encontrar perfeição em mim. E olha, falha tem uma carreta cheia de falha, de imperfeição, de erro. Tenho. Mas como que eu vou me isentar dessa responsabilidade de não dizer, olhe para nós? É verdade. Então, quero aqui concluir essa palavra. A palavra de Pedro, naquele momento, olha para nós, é uma forma de nós, como os discípulos de Jesus, que precisamos nos posicionar nesse momento. Olhe para nós, como modelo. Nesse sentido aí, pastor Oswaldo, nós vamos concluir aqui, irmãos. Eu lembrei de dois textos que contribuem aí para este que o senhor falou. Juízes capítulo 7, versículo 17. Olha o que Gideão disse, aqui estava o segredo da vitória. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Ali estava o segredo da vitória de apenas 300 homens para vencer os midianitas. Agora, Paulo também nos deixa uma recomendação importantíssima. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Olha o que Paulo diz, irmãos. Jovem, adolescente, escute bem. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Modelo. Está aí. Modelo. Não tem outro caminho. Modelo. Não tem outro caminho. Então, o jovem quer ter sucesso em sua vida, o adolescente quer ter sucesso em sua vida. Não são poucos, pastor Oswaldo, que estão evidenciando, reconhecendo que Deus tem uma obra na vida dele, e a gente percebe isso de longe. E a gente ora para que não se percam no meio do caminho, para que estejam debaixo da mão de uma liderança sadia, abençoada, e graças a Deus, aqueles, assim eu posso dizer como pastor, aqueles que têm a oportunidade de ter homens e mulheres na forma que nós estamos aqui falando hoje, comentando hoje, olha, glorifique a Deus, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade e seja feliz. Seja feliz. Verdade, verdade. Porque
é como Salomão disse, adolescência e juventude passa. Inclusive ele aconselha, procure entregar a sua vida a Deus na sua juventude. Procure fazer na sua juventude, enquanto você tiver força, porque vai acabar. Vai passar. Vai passar. É uma fase. Eu costumo dizer, pastor, que a nossa vida são de fases. Exatamente. E elas passam. Passa muito rápido. Deixa eu concluir aqui o texto que o senhor leu aqui, só para dar uns pontos aqui eu encerro a minha participação. No capítulo 11 que o pastor Edson leu, de Eclesiastes, a partir do versículo 9, olha a orientação de um homem que vivenciou, que teve a experiência na sua juventude e agora já com a sua idade já avançada, e ele vai deixar esta experiência aqui registrada. E olha o conselho pelo Espírito de Deus que ele dá ao jovem. Como o jovem deve viver, pastor Edson? Como que o jovem deve viver? Primeiro ele diz assim, olha, alegra-se, jovem. Então, jovem, não dá vazão para tristeza não, jovem. Isso mesmo. Alegra o seu coração. Primeiro em Deus. Aleluia. Que te chamou para essa tão grande salvação. Primeiro em Deus que te deu o Espírito Santo, que não é um espírito de temor, não, é um espírito de força, é o Espírito de Deus que está dentro de você. Então alegre-se, jovem, na tua mocidade, porque tem jovem na mocidade vive uma vida aí entristecido, abatido. Levanta a cabeça, mesmo. Alegre-se na tua juventude. Aí ele diz assim, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aleluia. Aproveita a mocidade. Gente, tem gente na mocidade que fica deprimido, dando vazão para as coisas ruins. Meu jovem, alegre o teu coração. Busque viver alegre. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, é a carta conhecida, a carta da alegria, do regozijo. Paulo escreve à igreja, estando preso, mas incentivando os irmãos, alegrai-vos no Senhor. Jovem, o conselho da palavra do Senhor para o seu coração hoje é alegre-se. Alegre-se, tira essa tristeza, afasta a tristeza, alegre-se em Deus. Essa é a recomendação bíblica para você, jovem. Aí ele diz assim, olha, anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Aí ele diz, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus juízo. O que ele está dizendo? Olha, tudo que você vivenciar, tudo que você experimentar, em tudo que você der vazão nas alegrias, que produz alegria ao seu coração, não se esqueça que nós vamos prestar contas. É isso mesmo. Então viva alegre, mas viva dentro de um limite, lembrando-se que de tudo que nós fazemos, nós daremos contas a Deus. Haverá uma prestação de contas. Mas viva alegre. Aleluia. Viva com aquilo que vai produzir alegria no seu coração, desde que isso não transgrida o seu relacionamento com Deus, a palavra de Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Porque de tudo que nós fizermos, daremos conta. E concluindo aqui a parte, ele diz assim, olha, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. E deixe-me falar aqui, olha, afasta, pois, a ira do teu coração. Se tem um período que eles... e nós vivenciamos isso, que a gente é revoltado, é na adolescência. Adolescência e juventude é um período de revolta. Revolta, competição. Quem é melhor, quem é o bom. Então a recomendação, afasta, pois, a ira do teu coração. Não seja, jovem, dominado pela ira. Não vale a pena viver dominado pela ira, viu? Afasta a ira do teu coração. Pelo outro lado, pega a alegria do Senhor, que é a nossa força, e se envolva com ela. Viva uma vida alegre em Deus, tá ok? Aleluia. E concluindo aqui, porque a adolescência e a juventude são o quê? Vaidade. Vai passar. É um tempo e tudo é passageiro, tá, jovem? É só esse tempo que você tem na sua juventude. Eu oriento aos jovens, quando tenho a oportunidade, pastor Edson, e falo para eles o seguinte, olha,
Aproveita. É adolescente? Aproveite a sua adolescência. É jovem? Aproveite a sua juventude. Está solteiro? Aproveite que você está solteiro. Está namorando? Saiba aproveitar bem o período do namoro. Está noivo? Aproveite bem, porque tudo é uma fase, vai passar. Vai passar. Então aproveita. Aí tem gente que fica triste porque está solteiro. E tem gente que uma complicação. Então, alegra o seu coração em Deus. Alegra o seu coração. E você que está casado, alegre o seu coração porque você casou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui, pastor Edson, pelo amor de Deus. A parte final aqui do capítulo 12, versículo 1, que o pastor Edson leu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Lembra-te dele. Lembra-te dele antes que venham os maus dias, pois eles virão. Lembra-te dele. Mas viva alegre em tudo isso. Lembre-te dele antes que venha. Porque, pastor Edson, o problema maior do ser humano é que às vezes só se lembra de Deus nos dias maus. Esse é o problema. Não vamos fazer isso com o nosso Deus, não. Vamos trazer Deus para os momentos da alegria do nosso coração. Atrai o Senhor, dizendo: Senhor, vem estar comigo sempre na alegria. O Senhor está comigo. Glória ao nome de Jesus. Porque tem gente que quando está alegre se esquece de Deus. Quando está triste quer que Deus esteja junto. Não, amigo que é amigo é na hora da alegria, na hora da tristeza. Em todas as horas nós queremos a presença do Senhor. E eu concluo, pastor, agora sim, no versículo onde o sábio Salomão dizendo assim, depois ele fala, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, antes que cheguem esses dias, alegre-se no Senhor. Aleluia. Alegre-se no Senhor. Pastor Edson, muito obrigado pela oportunidade de estar contigo. Foi muito bom, edificante para mim. Espero que tenha sido para os nossos irmãos. Acredito que sim. Todos os nossos irmãos que sempre acompanham pelo canal aqui com o pastor Edson. Se você não se inscreveu, se inscreva. Vai lá no canal dele, se inscreva. Aos irmãos aqui que sempre nos acompanham aqui pela live aqui da Face, o Madec Mais. Deus continue abençoando a cada um. Foi muito bom estar com os irmãos. Espero que isso aqui tenha servido para a vida de cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado. Senhor Isvaldo, nem eu sabia que ia ser tão bom. Foi muito bom. A gente nem esperava isso, né? Foi programado. Mas eu vi aqui, é gratificante ver os irmãos dizendo que está sendo edificante, que foi edificado e que o tempo passou tão depressa. Passou rápido. Mas com certeza, se Jesus não voltar, teremos outras oportunidades. Amém, irmãos? Quero agradecer ao pastor Isvaldo. Deus continue abençoando. E espalhe esse vídeo aí, irmãos, para a juventude da igreja, para os adolescentes, viu? Espalhe mesmo, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida deles. Com certeza. Vai edificar a vida de cada um dos nossos jovens e adolescentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só avisando os irmãos, domingo próximo nós começamos já a semana de Pentecostes. Os templos estão de porta fechada, mas as administrações vão ser nesse sentido, tá bom, irmãos? Glória. Em nome de Jesus, tira um período de oração, de jejum, para que Jesus venha fazer a obra completa sobre a sua vida. Pastor Isvaldo, faz a oração. Nós vamos orar juntos. Eu quero fazer um pedido todo especial aos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Ore por uma tia. Minha tia, ontem, infelizmente, veio falecer a minha prima. E a minha tia está bastante abatida, e não é para menos. Estamos sentindo a dor dela. E eu quero pedir que os irmãos orem pela minha tia. O nome dela é Francisca, tá? Apresente nas suas orações. Era filha única dela e partiu para a eternidade. Para que o Senhor console o coração da minha tia, é o que eu peço nesse momento a todos. São muitas famílias enlutadas. Muitas, viu? E infelizmente, irmãos, vamos apresentar essas famílias porque nem velório pode ser feito, tá? Infelizmente. Então são famílias que estão sepultando sem velório.
sem a despedida, mas o Espírito de Deus, ele é grande em graça para consolar e confortar o coração dessas famílias. E dentre elas apresente também a minha tia, tá bom? Vamos apresentar em oração em nome de Jesus. Aleluia. Bom Deus e Pai Celestial, uma vez mais elevamos a nossa voz a Ti, agradecido por esta rica oportunidade de crescimento, Senhor, do conhecimento da Tua Palavra, no momento de comunhão com os nossos irmãos, com Teu servo Pastor Edson. Continue a abençoá-lo, a ele, sua família e o seu ministério, dando a ele saúde, graça, Senhor. Pai de amor e bondade, eu quero pedir uma bênção toda especial à vida, Senhor, daqueles que estão, ó Pai, conosco, nos acompanhando através desse canal e dessa live. Senhor, abençoa a família de cada um deles, guarda debaixo das Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai querido, o trabalho das mãos de cada um, aqueles que estão desempregados, Senhor, abre a porta de trabalho para que tenham abundância de paz, de bênçãos e prosperidade. Aos fiéis dizimistas e ofertantes que são mantenedores da Tua obra, Senhor, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos. Também eu quero rogar a Ti uma bênção toda especial, Senhor, de consolo, de conforto para as famílias enlutadas. Ó Pai Santo, consola essas famílias, e o Teu Espírito Santo console e conforte esses corações. Dentre elas, meu Senhor, também está a minha tia Francisca. Senhor, consola o coração dela, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua graça e o Teu favor a cada uma dessas famílias nesse momento. Em nome de Jesus, Pai Santo, uma vez mais, vai a minha gratidão por sempre nos ajudar nos momentos tão difíceis que estamos vivendo. Toma nossa nação em Tuas mãos. Tenha misericórdia das autoridades constituídas, dando sabedoria e orientação nas decisões. Guarda, Senhor, esta nação. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Guarda as famílias da Tua igreja. Pai, dá-nos uma noite de paz, de alegria, na Tua presença, a juventude, e acabamos de orientá-los sobre a Tua palavra. Guarda os jovens, os adolescentes debaixo das Tuas mãos, que eles cresçam na Tua presença e sejam bênçãos. É o que pedimos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Estejam todos na paz do Senhor Jesus. Até breve, se Jesus não voltar. Querendo Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço, viu? Até domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.